Glória a Deus. Aí está no seu boletim. Esse verso também foi mandado. Quem está traduzindo? O pastor veio testar, avisa para ele veio fazer o teste. Não achei. Glória a Deus. Alguém poderia, por favor, então, ficar ali ajudar ali na tradução para o pastor e a Kate também? Paulo, você vai subir? Por favor. A máquina, a Kate e o pastor Nájio, senta lá com eles. Obrigado. Glória a Deus. Aí no seu boletim tem o verso, é dos primeiros versos, né, da palavra de hoje. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Hoje estamos começando, né? Já começamos no sábado passado. Você que vai assistir no YouTube, aí, no Facebook, uma palavra sobre a nossa caminhada com Deus neste ano de 2019. Se vou dar um título, é um título parecido com a expressão mais comum do nosso dia a dia, né? Feliz Ano Novo, todos nos desejamos, né? Na passagem de ano. Mas eu queria trazer o título de hoje, da palavra que Deus separou para as nossas vidas. Feliz eu novo. Amém? Feliz eu novo. Que não adianta trocar o ano se nós não mudamos. Vai continuar a mesma saudação no ano seguinte. E nós continuamos na mesma. Palavra do Senhor, eu vi essa expressão de um desses que fazem palestras motivacionais, não me lembro o nome dele, mas eu vou mencionar outro dia. E ele fala isso daí numa palestra fora do contexto da palavra de Deus. Mas eu peguei o gancho e penso que nós podemos trabalhar na palavra de Deus hoje, que está em Mateus, é o primeiro evangelho, primeiro livro, né, do Novo Testamento, é o primeiro evangelho na nossa Bíblia. Não significa que foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito, que foi uma outra carta antiga, nem que Mateus, dos 4 evangelhos, é o primeiro, é o evangelho de Marcos. Mateus e Lucas copiaram, né, a maior parte do que está no evangelho de Mateus. Isso tudo é só ilustração, tá? Isso não faz a diferença. O que faz a diferença, impacta a nossa vida, é o que dá na palavra de Deus. Não qual foi o primeiro, ou o segundo, ou o último livro da palavra de Deus. Em Mateus 5, há o Sermão do Monte, muito conhecido, né, por todos nós, muito pregado pelas igrejas, e na minha versão, além do título Sermão do Monte, se completa com a expressão as bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças de bem-aventurados, e é o que o Senhor quer das nossas vidas. E eu vou ler os primeiros versos e vamos trabalhar com eles nesse dia, e se der tempo, não der tempo hoje, a gente completa num outro serviço, né? Começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Amém? Os discípulos vieram para mais perto, porque apesar de eles estarem organizando as multidões, né, nas palavras do Senhor, eles também tinham interesse de aprender. É um detalhe da palavra de Deus. Eles se aproximam para ouvir o que Jesus ia ensinar. E fala assim: e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Tremendo nessas bem-aventuranças que o Senhor nos dá e nos capacita de tê-las. Esse texto, quando eu estava lendo, me levou para Apocalipse, na carta às igrejas, aquelas 7 igrejas, quando fala daquelas pessoas e de situações em que elas podem se encontrar no momento da sua vida. E ali, o anjo de Deus, Jesus, fala, através da visão a João: quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus, porque ele está repreendendo, está exortando, e está chamando a atenção para o que viria. Para o mundo de hoje, ainda não veio, mas aqui Jesus encerra no versículo 12 desse capítulo 5, esses mesmos profetas sofreram todos os problemas antes de nós. Então, qualquer que seja aquilo que esteja açoitando a nossa vida, que foi açoite no ano passado, todos eles passaram por isso. E o Senhor declara através da palavra dele, e eu acho que aqui, cada um de nós, em alguma ou por alguma situação, pode ser enquadrado nessas bem-aventuranças proferidas por Jesus para as nossas vidas. Humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? Esse espírito em letra minúscula, porque todo ser vivente tem o espírito. Os que choram. Ah, vocês já me viram chorar aqui algumas vezes. Não viram? Talvez hoje não. Mas bem-aventurados que choram. Normalmente é uma expressão de sofrimento. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que ouvem, recebem, às vezes o que não é bom, o que não é agradável, e não reagem. São os mansos. Isso leva lá a Moisés, quando tentam desacreditar a liderança dele com o povo saído da escravidão do Egito. A Bíblia diz que não havia ninguém tão manso ou mais manso que Moisés. O que ele deve ter ouvido daquele povo e não reagia. Ele rasgava as vestes, se jogava no chão. E quando o Senhor às vezes dizia que ia eliminar, ele clamava pelo desobediente. Ele era um homem manso. Os que têm fome e sede de justiça. Quantas vezes nos sentimos desamparados pela justiça, não é, irmã? Quantas vezes? Eu nem falo, né? Porque já é maior de idade a minha causa lá no Brasil. Já passou de 20 primaveras e continua lá. Eu me sinto mesmo perseguido, né? Eu tenho a fome e a sede da justiça. Mas Deus tem o governo sobre a minha vida. Bem-aventurados misericordiosos, né? Quem são os misericordiosos? Tem uma palavra na Bíblia que fala, né, que Jesus responde
sobre os sacerdotes, os escribas e o samaritano, e é ele quem faz o que qualquer um deveria fazer. Os limpos de coração, é aqueles que não têm maldade no coração. Tem uma passagem de Jesus muito conhecida, e isso está em todos os evangelhos, essas partes, né, separadamente, que Jesus fala que contamina o homem não é o que entra, em relação ao alimento e às coisas que os escribas, os doutores da lei falavam sobre os alimentos, o que podia e o que não podia. O que contamina é o que sai, porque sai do coração, e ali é onde está a essência da nossa vida, para o bem e para o mal. Os pacificadores, aqueles que nas contendas, os pastores fazem isso, né? Tem o pastor Nágio aqui, os presbíteros da igreja, os diáconos e os próprios irmãos. Às vezes há um choque, alguma coisa, e você vai ali pacificar aquela situação, vai demover de uma pessoa ou de outra uma má ideia ou algo que não é bom para ela. Os que são perseguidos por causa dessa justiça, ou quando formos injuriados e perseguidos, mentirem, né? Dizendo todo mal contra nós. Os que seguem Deus é uma coisa que nós não experimentamos, porque nós vivemos num país onde é livre a manifestação espiritual das pessoas. Glória a Deus por isso, mas esse versículo cai numa grande quantidade de países do mundo afora. Regozijai-vos e exultai. Aí é difícil, né? Nessa hora que nós estamos recebendo algo, porque grande é o galardão que está no céu. Galardão é um prêmio, e cada um de nós, se o Senhor quiser, vai nos dar esse galardão. E o tamanho dele depende do nosso tamanho na obra de Deus, mas não em quantidade, porque sem obras é a fé. A fé com obras ajuda, mas as obras sem a fé não nos leva a lugar algum. Mas nós vamos ter esse galardão, só que é no céu. O pastor, as ovelhas, quer esse galardão na terra, para usufruir aqui, e é normal, porque nós temos a natureza adâmica do dia a dia, ela está agarrada com a nossa alma. Então o Senhor dá, nesse sermão do monte, nesse conhecido sermão, um traço de esperança para as nossas vidas. Mas a partir daí, somos nós que temos que assumir e levar essa bem-aventurança conosco até a reta final. E a reta final não é aqui. A reta final é nos céus. Que fala até no plural. Mas eu me contento com um céu só. Amém? A reta final é no céu. E muitas vezes, pelo tempo, pela demora, pelo sofrimento, pela falta de perspectiva, pela angústia, pelo medo, nós desistimos dessas bem-aventuranças e perdemos o compasso na caminhada com Deus. Esse capítulo segue com algumas coisas interessantes, e vocês poderiam fazer isso durante a semana, se tempo tiverem, né? Os discípulos, o sal da terra, os discípulos, a luz do mundo. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la. São todos tópicos desse mesmo capítulo. Fala da vingança, do adultério, dos juramentos, do homicídio. Mas nós vamos para o capítulo 6. Porque depois que ele dá as dicas de como nós devemos nos portar até o tempo em que nós possamos chegar, né, àquela posição quase perfeita, né, de um bom servo aqui na terra, vem as admoestações, as exortações. E o que é isso? É o ensino, que não é só o pastor que faz, entre vocês, entre nós. Nas células nós experimentamos isso, irmãos e irmãs,
através do seu próprio exemplo, da sua própria prática do dia a dia de comunhão com Deus, tem podido trazer isso às nossas vidas? Aqui fala no capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis o galardão junto ao vosso Pai Celeste. E muitas vezes nós queremos fazer a justiça aqui na terra, no lugar de Deus. Hoje mesmo estava falando ali com a irmã, né? Muitas vezes a gente termina julgando as pessoas, por falhas delas, naturalmente. Isso é exercer essa justiça que não é nossa. A justiça é de Deus. Nós vemos muita gente, muita denominação, principalmente em Portugal e lá no Brasil, que fala Deus é amor. E é. Mas não fala o resto do versículo. Deus é amor, então vai todo mundo, o abraço, né? Deus é amor e justiça. Ele é justo. Ele é certo. Eu costumo falar, Deus é democrata. Que os republicanos não me ouçam, né? Ele é democrata por quê? Porque ele não faz diferença entre a gente. Dos mais novos aos mais velhos. Dos mais magrinhos, nosso ponto esquerdo ali, ao zagueirão e o lateral esquerdo aqui do meu lado, ao branco, ao negro, ao rico, ao pobre. Essas bem-aventuranças, as promessas de Deus. A cruz não está aqui hoje, está ali, ó. Jesus na cruz foi e é para todos. A cruz não acabou. Enquanto aquelas pessoas não forem a Deus por causa da cruz de Jesus, vai continuar existindo a possibilidade da redenção dessas vidas através da salvação em Jesus Cristo. O verso 19 desse capítulo 6 foi falado aqui no sábado passado como a mensagem do dízimo e da oferta. E o verso 19 fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros os tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Muitas vezes nas nossas vidas, nós temos investido errado. E às vezes o final do mês chega, o dinheiro acaba antes do final do mês. Chega correndo. É uma expressão que a gente usava muito lá. E o verso 21 diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando nós pomos a nossa confiança nas riquezas, quando nós pomos a nossa confiança nos homens, quando nós pomos nossas confianças em coisas à parte de Deus, nós corremos um grande risco de cair, de pecar, de ter problemas na nossa vida. E a palavra é de exortação e é para a igreja. A nossa igreja tem aprendido ao longo dos tempos. Eu tenho feito muita questão de tocar na tecla do ensino. As igrejas neopentecostais, assim chamadas no Brasil, falam muito da teoria da prosperidade, das riquezas que fazem você um crente melhor. Que riqueza é essa? O galardão é no céu. Eu acho engraçado porque tem também desses que falam aí na internet, tudo que a gente consegue juntar aqui, não vai conseguir usufruir depois que aqui não estivermos.
e ainda assim há uma sede, uma vontade, um desejo de consumir, de ajuntar. Aqui fala, se esse é teu tesouro, teu coração vai estar ali. E por causa desse tesouro terreno, nós temos esquecido do céu, da vida eterna, da salvação. E a palavra segue, ninguém pode servir, verso 24, dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou há de se devotar a um e desprezará o outro. E aqui há o alerta, não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível. São dois senhores. Um senhor absoluto e o outro é um senhor passageiro. Os ricos, eles conseguem até viver um pouco mais, porque tem bons médicos, tem bons remédios, boa alimentação, mas eles morrem. E o dinheiro deles não compra a vida, nem a salvação. Só Jesus Cristo é a nossa riqueza. Verso 33 diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas, aqui fala todas as outras, então não sobra nada, todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas. Não sei quais são as de vocês, vocês não sabem que coisas são essas minhas, mas todas elas nós temos que saber e crer que vão ser acrescentadas. Porque é promessa da palavra de Deus e a promessa de Deus não falha. O capítulo 7, uma coisa que nós devemos cuidar. O juízo fala, temerário é proibido. Qual é esse juízo? É aquilo que nós falamos agora há pouco. Às vezes nós temos a mania de julgar. É natural do ser humano, não é o ideal. Poucos conseguem não julgar. Mas a palavra diz, não julgueis, capítulo 7, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Olha que interessante. Olha como o Senhor nos ensina. E aqui tem uma coisa muito conhecida, né? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu. Como é que eu vou enxergar o argueiro na irmã? Como, dona Tina? Se eu estou com uma trave aqui no meu, eu vou apertar o seu nariz, puxar a sua orelha, mas não vou enxergar o argueiro. É um ensino da palavra de Deus. Hipócrita. É raro, né, a gente ouvir Jesus, né? João Batista ainda falava, né, dava uma lenhada maior, mas Jesus fala assim, hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Seremos bem-aventurados também, quando assim procedermos. A penúltima exortação por hoje está no verso 13. Na minha Bíblia fala as duas estradas, como se fossem os dois caminhos diferentes. É para nós compreendermos. O Senhor falou muito por parábolas. E não era para todos entenderem. Mas nós já temos a revelação que os profetas anteriores, que ele fala ali no começo, né, do capítulo, no verso 12 do capítulo 5, eles não viram a consumação. Eles souberam de Jesus,
mas não viram a concretização da promessa. Morreram sem vê-la concretizada. Aqui fala, não entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu quero fazer só um pequeno registro. Uma parte desse texto aqui na minha Bíblia está entre parênteses, e é possível que esteja na de vocês também. Os estudiosos, os conhecidos teólogos, eles falam que essa parte que está entre parênteses não está em todos os manuscritos, onde eles estudaram e conjuntamente escreveram a palavra de Deus relatada. Então, entrai pela porta estreita. A porta é estreita. E diz assim, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Para a perdição, o caminho é largo, a porta é larga. São muitos os que entram por ela. Guarda essa palavra, entram. São muitos. E por que que entram muitas pessoas? Porque ela é larga. E ela leva à perdição. E as pessoas do mundo não estão querendo pagar um preço para seguir e servir ao Senhor. E a Bíblia diz, e eu falei também com a irmã aí sobre isso hoje, que um abismo chama o outro abismo. A Bíblia fala que um cego não pode guiar um cego, senão os dois vão cair, vão tropeçar e vão cair. Então, a porta é larga, é para a perdição. E as pessoas estão vendo essa largueza como se fosse algo bom para as suas vidas, em algumas áreas. Agora o verso 14 fala, porque estreita é a porta. Repete o que fala, entrai pela porta estreita. Do verso 13. E apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos o que acertam com ela. Que palavra eu pedi para vocês guardarem? Entram. Por quê? Entra. Olha agora, acerta. É diferente, meu irmão, minha irmã. A porta pode ser a mesma aos olhos nossos, mas numa facilidade para o pecado, para a perdição, e na outra uma dificuldade para a redenção, para a salvação. Porque há um preço a ser pago. E assim como o povo de Deus foi desobediente desde a saída do Egito, e até hoje, o povo de Deus que ainda não se converteu ali em Israel, e por causa disso paga um preço, porque a porta deles ficou larga. Quando eles pedem, Deus pede para eles não se misturarem com os povos que haviam de ser expulsos dali. Eles não obedecem. E hoje é um barril de pólvora. Quando Abraão e Sara desobedecem a Deus e têm o filho, Ismael, não deixa de ser filho de Abraão, mas a promessa era para Isaque, e veio 14, 15 anos depois. E a palavra fala para a mãe de Ismael, uma egípcia, incrível, né? Porque terminaria sendo o país do cativeiro do povo de Deus. Do Egito era a mãe de Ismael. E Deus fala, não te entristeças, porque eu farei dele uma grande nação. E os árabes, né? Muçulmanos e islâmicos, são uma grande nação. E a palavra, o detalhe da palavra que me chama a atenção,
Ele será como um jumento selvagem. Vocês já viram pela Discovery aí, né, ou outros canais, né? O cavalo selvagem. Para se domar é quase impossível. Jumento tem muito na minha terra, não sei na terra de Portugal, né? É pior ainda. Porque ele raciocina menos que o cavalo. Incrível isso, né? Até quando a gente está discutindo com alguém que não entendeu a coisa, a gente fala, você é um jumento. Um burro, né? Ele é um jumento selvagem. E a palavra diz que ele morará fronteiro a seus irmãos. E ele será contra todos, e todos será contra ele. Isso está relatado lá há 4, 5 mil anos atrás, 3 mil, tanto faz. Mudou? Então essa porta existe. Você é que vai dar a largura para ela. Você vai ser o marceneiro, profissão de José, que depois alguns estudiosos falam que Jesus exerceu até começar o ministério dele com seus irmãos. Exerceu a marcenaria, né? Então é interessante que ele fala quando a porta é larga, leva para a perdição. E muitos entram, porque vão no embalo. Eu estava vendo um pastor, que eu gosto muito lá do Brasil, ele estava falando que até os anjos, a gente tem que ter muito cuidado com essa história de anjo, a gente vai falar isso outro dia, e o próprio diabo, eles não se apresentam como eles são. Eles fingem. Para os jovens principalmente, os outros estão lá em cima. O que vai ser oferecido para os jovens, e é oferecido, porque eu tenho jovens, né, como filhos, 2 já estão passando, né, dessa de jovens, já são já homens, mas eu tenho 2 meninas, 2 moças, tudo que elas e eles foram tentados, foram coisas boas, mas eram do diabo. Porque ele não se apresenta como ele é. Então ele não vai dificultar a entrada pela porta que leva para a perdição. Muito pelo contrário, ele vai incentivar, vai nos levar a isso. E aqui ele fala, né, o Senhor fala, né, porque esse caminho é espaçoso. Hoje teve rodada aí do campeonato inglês aí, todos os estádios estavam cheios. Todos. Vai ver as igrejas. Vai ver se o Robbie Williams, né, ainda é daqui, né, da Inglaterra, né, já está meio velhinho, né, mas vai ver um cantor desses aqui, famoso, uma banda tal, vai lá no Hyde Park, lá em Londres, vai lá em qualquer outro lugar, milhares de pessoas, milhares. E é o álcool, né, desordenado, a droga, a prostituição, tudo. A porta é lá. Vai todo mundo. Apertado o caminho que conduz para a vida. Ah, meu irmão, minha irmã, o que você pode estar sofrendo, o que eu posso estar sofrendo, não é nada para aquilo que nós vamos ter do Senhor na eternidade. E são poucos, a palavra diz, são poucos os que acertam por ela. A palavra, Deus não é homem que minta, nem filho do homem, diz a palavra de Deus, para que se engane e leve o engano aos outros. Poucos acertaremos com essa porta, se nós não levarmos a sério as bem-aventuranças que o Senhor nos propõe. E para finalizar essa primeira parte, meu irmão, minha irmã,
nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, e a partir do verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A gente se conhece pelo que a gente faz. Às vezes aqui nós somos de uma maneira e na rua somos de outra maneira. Em casa somos de outra maneira. Pelos frutos, diz a palavra, seremos conhecidos. Nem todo o que me diz, olha lá, hein? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jesus estava aqui na terra. Nós estamos aqui na terra. A palavra é liberada para os que estão na terra. Porque está falando do galardão das coisas do céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Você vai dizer, eu não fiz isso, Senhor? A minha vida não é assim? Não é assada? É que às vezes, dentro da própria igreja, alguns podem não achar a porta. Eu estou falando podem. Isso não depende da igreja, do pastor, da denominação. Isso depende de nós. Muitos vão me dizer de Jesus Cristo aqui. Então, lhes direi explicitamente, verso 23, nunca vos conheci. E diz por quê? É quando Jesus e a palavra de Deus nos mostra algo, mostra o porquê. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A iniquidade é um pecado, vamos dizer assim, como se pecado pudesse ser diferente um do outro, né? Mas a iniquidade é um pecado no nosso meio, para tentarmos entender melhor. Apartai-vos de mim. Quem lembra daquelas virgens que foram esperar Jesus? Quando eu estava lendo e preparando o texto, eu lembrei daquela parábola. Eram 10 ou 12, né? Não lembro agora. E elas vão esperar o noivo. E levam as lamparinas. Algumas levam o azeite de reserva, outras não. E as que estão sem o azeite de reserva, as que estão perdendo tempo no dia a dia com as coisas do mundo, com a largueza das portas, com as ofertas miraculosas do mundo, coloridas, preciosas, cheirosas, com muito WhatsApp, muito Facebook e pouca Bíblia. Elas estão sem azeite de reserva. E se a chama não for retomada com novo azeite, ela se apaga. E o Senhor nunca sai de perto de nós, nós é que saímos de perto dele, porque nós deixamos a chama apagar. Nós não temos um azeite de reserva, nós temos orado pouco, nós temos louvado pouco ao Senhor.
Nós temos uma comunhão pequena, passageira, corrida. Nossa leitura de Bíblia é corrida. De repente, olhando na Bíblia e olhando do lado de cá, quando faz plim, é uma mensagem nova. E nós interrompemos a leitura e vamos lá. Eu estou falando isso por causa de mim. E vai faltar azeite um dia se eu não cuidar. E faltará se vós não cuidardes. Se essa comunhão esfriar. E nós pensamos que Deus se esqueceu, que Deus se afastou, mas não. Ele está sempre no mesmo lugar. E eu ouvi isso um dia, eu nem imagino como se procederia na minha mente. Apartai-vos de mim. E aquelas noivas que foram buscar num depósito estranho o azeite que não tinham. Quando voltaram, a porta já estava fechada. E elas não tiveram o acesso, como as noivas que estavam em comunhão com Deus. E na parábola tinham um azeite de reserva. Nós não podemos correr esse risco, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos arriscar por coisas tão simples que Deus demanda das nossas vidas, que é a comunhão como um todo. Feliz eu novo. Sim, nós temos que mudar. Eu e vocês. Vocês e eu. Nós temos que mudar se nós queremos um ano diferente nas nossas vidas. Não vai ser sem dificuldades, às vezes com as lágrimas, às vezes com as perseguições, às vezes com toda a má sorte contrária às bem-aventuranças que Jesus propõe no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas nós temos que mudar. E a minha oração é para que, se nós estivermos bem, com azeite em estoque, continuemos produzindo mais, para que ele não falte, para que possamos empregá-lo àqueles que estão em debandada pela porta grande da perdição. Que o Senhor nos dê algo novo nas nossas vidas, no nome precioso de Jesus Cristo.